Bom, pessoal, nesse último vídeo de hoje da série, nós vamos falar a respeito dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos que podem ser objeto de proteção através do ajuizamento da ação civil pública. Bem, de acordo com o artigo 1º da Lei 7347 de 85, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público e social. Então, notem que o artigo 1º traz um rol exemplificativo de direitos de natureza difusa, coletiva, que podem ser alvo de proteção através do ajuizamento da ação civil pública. Por que eu digo que é um rol exemplificativo? Porque se vocês forem ao inciso 4 do artigo 1º, o legislador usa a expressão a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, além daqueles que são explicitamente citados pelos incisos do artigo 1º, também qualquer outro interesse difuso ou coletivo pode ser protegido pela via da ação civil pública. O legislador faz uma única restrição, que consta do parágrafo único do artigo 1º. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o fundo de garantia por tempo de serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Aqui o legislador quis atender o interesse dos entes da administração direta e indireta. O legislador quis ser explícito ao vedar de maneira cabal a propositura de qualquer ação civil pública que vise discutir a exigibilidade de tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia por tempo de serviço ou outros fundos de natureza institucionais, cujos beneficiários possam ser individualmente determinados. Por que eu digo que aqui o legislador quis proteger os entes da administração, especialmente direto? Porque é fato que é plenamente possível você identificar os titulares de cada obrigação tributária, seja de imposto, taxa, contribuição previdenciária. É possível você indicar individualmente quem contribuiu para o fundo de garantia por tempo de serviço. Ou seja, você consegue identificar quem são as pessoas individualmente que têm interesses em relações tributárias de contribuições previdenciárias e outros fundos. O que é que se quis evitar aqui? Que por intermédio de ações civis públicas, o Ministério Público, por exemplo, ou qualquer outro legitimado, obtivesse um provimento jurisdicional que livrasse toda a coletividade, por exemplo, do pagamento de um determinado imposto, em função de alguma ilegalidade ou mesmo de alguma inconstitucionalidade. Que livrasse todos os contribuintes do pagamento de uma contribuição previdenciária ou do recolhimento, ou que todos pudessem eventualmente obter o ressarcimento de um recolhimento indevido
de FGTS. Com isso, com essa vedação do parágrafo único, o legislador impediu que o caixa dos entes políticos pudesse ser afetado por força de uma decisão judicial proferida numa demanda coletiva. Cada contribuinte, insatisfeito com a sua situação, terá que propor a sua ação individual. Isso, em termos quantitativos, é muito mais interessante para o ente político. Porque, diante de uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, muitos contribuintes vão pagar e não vão recorrer ao judiciário para evitar o pagamento, para pedir um ressarcimento. Seria muito mais fácil uma associação, uma entidade, defensoria pública, Ministério Público, poderem ajuizar essas demandas coletivas e aí, uma vez reconhecida a ilegalidade ou inconstitucionalidade, os contribuintes pudessem se habilitar nos processos e facilmente executar a União, o Estado, o município responsável pelo tributo. Então, essa regra visou justamente dificultar o rápido reconhecimento de alguma espécie de irregularidade em matéria tributária que pudesse render ensejo a ações de ressarcimento promovidas por contribuintes. Os contribuintes têm que promover individualmente as ações. E às vezes o valor é pequeno e muitos não vão nem se preocupar com obter o ressarcimento e isso vai acabar revertendo, evidentemente, em favor dos entes políticos. Bem, comentado o artigo 1º da lei, destacada a natureza exemplificativa dos interesses difusos e coletivos ali descritos, vamos agora ao CDC, especificamente no seu artigo 81. O CDC, no artigo 81, parágrafo único, traz uma definição legal do que vem a ser os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vou ler o parágrafo único e a gente vai comentando em cima do texto da lei. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os direitos difusos, como o próprio nome sugere, são aqueles marcados pela indivisibilidade. Não é possível você determinar quem sejam os titulares daquele interesse. Os titulares serão a coletividade de modo geral. Você não tem como identificar em que proporção cada integrante da coletividade vai ser atingido pela lesão ao direito difuso. Um exemplo clássico de direito difuso é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente é, ao mesmo tempo, de interesse de todos,
mais de titularidade exclusiva de ninguém. Eu não consigo determinar qual a minha parte no meio ambiente. A moralidade administrativa é de interesse de todos, mas não é possível se quantificar o tamanho do interesse de cada um. Basta você viver no território de um determinado município para ser atingido por um desvio de recursos públicos cometido por um gestor público qualquer daquele município. Então, é a indivisibilidade completa, é a difusão completa do interesse. Você não tem a mínima ideia do número de pessoas que possam ter sido atingidas pela lesão àquele direito. Basta que elas se liguem por circunstâncias de fato. Viver em Santos. Derramamento aqui de óleo no cais, no porto, né? No canal do porto, durante a operação de um navio. Basta você viver aqui na região para ser de alguma maneira atingido. Então, uma circunstância de fato, viver na Baixada Santista, faz com que você seja um dos titulares daquele interesse relacionado ao meio ambiente. Percebem a difusão do interesse? Ao lado dos interesses difusos, nós temos os interesses coletivos, ou como muitos doutrinadores preferem chamar, os coletivos stricto sensu, que são aqueles, segundo o CDC, transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Aqui também há transindividualidade e indivisibilidade. Porém, não existe indeterminação completa sobre quem sejam as pessoas atingidas por aquele dano. Vamos imaginar que o diretor, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, edite lá uma resolução, uma portaria, um ato administrativo normativo qualquer, que crie algum tipo de óbice, dificuldade, restrição, não prevista em lei, e que venha a prejudicar o acesso dos advogados aos prédios de fórum, criando algum tipo de restrição ao exercício profissional. Esse ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esse ato normativo, suposto, evidentemente vai alcançar e vai lesar o direito de todos aqueles que pertencerem à classe dos advogados. Você consegue determinar o grupo que é lesado, né, por aquele ato. A categoria inteira é prejudicada. Mas não basta que a pessoa se ligue a outra por uma circunstância de fato. É preciso que ela integre a categoria
que ela seja advogado para ser lesada por aquele ato. Então aqui nós temos a proteção do interesse de uma coletividade de pessoas. Uma coletividade determinada. O interesse é da classe, não é de outro advogado, é de todos os advogados. Ok? E por fim, nós temos os interesses ou direitos individuais homogêneos, que na realidade são equiparados para efeitos legais, para a defesa judicial, aos direitos de natureza difusa e coletiva. Os interesses ou direitos individuais homogêneos, segundo o legislador, são aqueles decorrentes de origem comum. Percebam como o legislador foi vago aqui. Propositalmente vago. São aqueles interesses, aqueles direitos que, embora você consiga identificar perfeitamente cada um dos lesados, resultam o dano a esses direitos atingem milhares de pessoas determinadas que acabam se ligando individualmente por terem uma relação jurídica com uma determinada pessoa jurídica. Vou explicar com um exemplo. Imaginem clientes do Banco Santander. O Santander tem uma carteira com milhares de clientes. E vamos imaginar que o Santander decida cobrar uma tarifa em contrariedade a determinações explícitas do Banco Central. Uma tarifa módica de, sei lá, R$10 por mês de cada correntista. Mas que, se somada, se considerados todos os correntistas do Santander no país, vai produzir uma receita considerável para o banco. E o banco conta com isso para não ter a sua conduta contestada. Ninguém vai entrar em juízo para cobrar, para pedir restituição de R$10, para questionar uma taxinha de R$10, uma tarifinha qualquer. Então ele dilui entre todos os clientes, consegue aumentar sua receita e diminui muito a margem de contestação dessa conduta. Mas todos aqueles clientes dos bancos Santander são individualmente atingidos nos seus interesses por uma conduta que produz um dano de uma origem comum. Todos aqueles consumidores, clientes do Santander, sofrem um dano derivado de um único ato praticado pelo banco, a criação dessa tarifa. Esse é o tal interesse ou direito individual homogêneo. Você consegue identificar perfeitamente cada uma das pessoas. A lesão não é a classe dos correntistas. A lesão é efetiva a cada um dos correntistas individualmente. Eles têm um direito individual
que é homogêneo. Todos têm o direito de obter o reconhecimento da ilegalidade daquela prática e reaver aqueles valores que lhes foram descontados das contas. Eles podem promover ações individuais nesse sentido. Mas como o valor é muito pequeno, nesse caso específico pode ser inconveniente a propositura dessas ações individuais. E o objetivo do legislador é, principalmente em matéria do consumidor, facilitar a defesa do consumidor em juízo. Por isso, principalmente no âmbito do consumidor, tem-se a proteção, através de ação civil pública, dos chamados direitos individuais homogêneos. Gente, com isso nós terminamos a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Semana que vem concluímos. Um abraço.